Eu atendo frequentemente pais de crianças que são diagnosticadas com fibroma não ossificante. Esses pais muitas vezes estão aflitos, mas essa doença ela é não só benigna, como também é autolimitada. É verdade. Como que um tumor ósseo pode se resolver de forma espontânea? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. O fibroma não ossificante, ele é um tumor benigno que afeta ossos longos na região metafisária, diagnosticado normalmente em crianças de 0 a 20 anos de idade. É o tumor ósseo mais comum. Sim, é o tumor ósseo mais comum. Até 40% das crianças apresentam essa doença. No entanto, a grande maioria delas nem tem sintomas. Se eu conseguir despertar o teu interesse, fica comigo nessa aula. A gente vai falar de radiografia, de cirurgia, de conduta. Eu trago um artigo científico atualizado sobre o tema. Vamos lá então? Muitas famílias me perguntam o que causou o câncer. Enfim, o que causou o tumor? Aqui a gente está falando de um tumor benigno, não é câncer. Mas veja, olha só que interessante. Lá no passado, décadas atrás, achavam que o fibroma não ossificante nem era tumor. Veja só. Nessa imagem que eu estou te mostrando, acompanhe aqui comigo. Cientistas tentaram explicar o surgimento do fibroma não ossificante. Então aqui seria a membrana celular, teríamos vias de sinalização até chegar na questão genética. Dali, haveria o surgimento de uma neoplasia, de um tumor de células fusiformes, que tem a forma de um fuso, e células com múltiplos núcleos, células gigantes, assim são chamadas. Tá? Então esse é o primeiro conceito que eu quero trazer aqui para você que está me ouvindo. O fibroma não ossificante, ele está no grupo de tumores gigantocelulares. Tá? Então células gigantes estão presentes no fibroma não ossificante. Anota lá mais uma informação importante. Ele tem outros nomes. O fibroma não ossificante é o termo mais atual. No entanto, essa doença já foi chamada de defeito fibroso cortical e fibrohistiocytoma benigno. Tá bom? Vamos seguir? Agora chegamos na parte que eu mais gosto, que é o estudo radiográfico. O fibroma não ossificante, ele tem características radiográficas tão peculiares que a biópsia muitas vezes é descartada e, na verdade, na maioria das vezes a biópsia não é necessária. Acompanhe aqui que você já vai entender por quê. Então, primeiro a gente está falando de um paciente jovem, na primeira ou na segunda década de vida, esqueleto imaturo, acompanha comigo, a cartilagem de crescimento aberta, bate o joelho por alguma razão e é descoberta uma lesão no osso. Essa lesão, em geral, é assintomática, ela não causa sintomas algum. A lesão é lítica. Lítica, na radiografia, ela é escura. Ela é policíclica. Ou seja, ela tem múltiplos, como se fossem cistos, né? Mas não são cistos. Múltiplas traves, trabéculas. E há também uma margem esclerótica branca ao redor. Uma característica fundamental aqui é que essa lesão é excêntrica. Excêntrica. Ela não está no centro do osso, ela está junto, próxima à cortical. É como se ela tivesse surgido na cortical. Está aí o nome defeito fibroso cortical. Esse nome é antigo que eu já comentei. Note mais uma característica radiográfica. A lesão é mais alta do que larga. Esse tamanho maior acompanha o eixo longitudinal do osso. Não preciso dizer que a lesão acomete as metáfises de ossos longos. Bem comum
no joelho, fêmur e tíbia. Agora eu apresento a você um Reels, um vídeo lá do meu Instagram. Se você ainda não me segue, fica a dica. Nesse Reels, você vai observar as principais características radiográficas do fibroma não ossificante e eu vou assistir junto com você. Vamos lá. Como eu comentei, aqui é uma ressonância magnética olhando de lado, olhando de perfil. Junto à cortical, a base é larga. É como se a doença tivesse surgido da cortical do osso. No adulto, essa doença às vezes é descoberta, mas também por achado de exame. O adulto não tem sintoma algum. Já comentei, a doença é autolimitada. E aí o adulto faz uma radiografia do joelho e vê. No adulto, a lesão está mais esclerótica, as margens são ainda mais bem definidas e o núcleo, o centro, é mais calcificado, mais esclerótico, é mais branco. Excêntrico, como eu já falei. Na criança, a cortical pode afilar e às vezes pode acontecer até uma fratura. Fratura essa que, em geral, também não necessita de cirurgia, mas necessita sim de uma observação médica, né? Olha só, essa é uma criança que apresentava um fibroma não ossificante, assintomático, chegou a ponto de fazer uma fratura, um pequeno traço de fratura no cortical afilada, a cortical lateral da tíbia distal na sua metáfise. Vamos seguir? Às vezes você deve ter ouvido falar nesse termo vidro fosco. O vidro fosco se refere ao conteúdo do fibroma não ossificante, que seria parecido com aquele, sabe, o vidro jateado, aquele vidro que tem um pouco de opacidade. Aqui um adulto, mais uma vez, que fez uma radiografia por qualquer outra razão, então ele descobre um fibroma não ossificante completamente assintomático na metáfise proximal do úmero. Ressonância magnética, mais uma vez as características já mencionadas. E um resumo: paciente jovem, uma lesão única, lesão metafisária excêntrica de ossos longos, vidro fosco. Na maioria das vezes não invade as estruturas vizinhas, ela pode afilar na criança, principalmente na criança, e a zona de transição é do tipo 1, aí é conteúdo para outra aula. Vale o like, não vale? Deixa aqui também nesse vídeo do YouTube. Para finalizar essa aula, eu te trago um artigo científico atual de 2021. Eu vou passar pelas partes principais desse artigo. É um artigo de revisão que fala de lesões gigantocelulares, como eu comentei lá no início da aula. Bora lá? Eu vou direto para o fibroma não ossificante, tá? O artigo fala também de outras doenças gigantocelulares. Para quem não acreditou, e ele já começa falando que é o tumor ósseo benigno mais comum, afetando de 30% a 40% das crianças. Ele finalmente foi reconhecido como uma neoplasia verdadeira. Olha que interessante essa informação. O autor diz que o fibroma não ossificante acomete exclusivamente as pessoas, né, seres humanos, nas primeiras 2 décadas de vida, ou seja, do 0 aos 20 anos. As características radiográficas eu já comentei, e aquela lesão com múltiplos lóbulos, eles falam que é semelhante a um cacho de uva. O que você acha? Comenta aí nesse vídeo se você acredita que seja de fato parecido com um cacho de uva. O padrão histológico do fibroma não ossificante é do tipo estoriforme. E o que isso significa? Estoriforme. Significa que é semelhante a um rodamoinho, às fibras de um capacho. Olha só. Você acha que parece um rodamoinho? Esse agrupamento celular de células fusiformes e células gigantes. Nas setas vermelhas, você observa as células gigantes. Vamos lá.
a aula está indo para o fim. Para aqueles que ficaram curiosos com aquela minha primeira imagem e não entendeu lá muita coisa, fica a dica. Leia um pouquinho a respeito desse assunto nesse parágrafo, tá? São mutações genéticas, não vou entrar em detalhe, mas veja, aparecem até 80% dos pacientes que foram biopsiados ou foram operados pelo fibroma não ossificante. Aqui, diagnóstico diferencial. E para finalizar, ele conclui que é o tumor ósseo benigno mais comum. As características radiográficas patognomônicas, muito únicas, deixam essa doença de fácil diagnóstico e a biópsia, muitas vezes, ela é desnecessária. Por se tratar de uma doença autolimitada, a gente aqui nem está falando de cirurgia, não sei se você percebeu. Mas é claro, já operei alguns, mas é muito raro isso. Lesões grandes, com fratura de repetição, ou havendo algum risco de uma fratura de membro inferior, principalmente fêmur. E aí a gente não deixa quebrar, talvez a gente opere antes de quebrar, né? Então seriam situações bem peculiares, a criança com dor persistente e refratária. Vamos concluir essa aula então? Concluindo então essa aula, algumas coisas para você levar para casa. Muito bem, o que você vai levar para casa? O fibroma não ossificante é o tumor ósseo benigno mais comum. Tem características radiográficas muito peculiares. E justamente por causa disso, a biópsia muitas vezes é dispensada. E a doença tem um curso benigno, muito benigno, inclusive autolimitado. É uma doença que se cura. Ela se autocura. Tá? Então você que é pai, que é mãe, e está preocupado, se acalma um pouquinho. Se você percebeu que o seu filho, sua filha, tem esse tipo de lesão, não tenha tanta aflição, tá? Provavelmente, então, trate-se de um fibroma não ossificante e o curso com certeza será benigno. A preocupação é o afilamento da cortical, é fratura patológica, principalmente na fratura do fêmur, né? Porque na tíbia, aí temos dois ossos, tem a tíbia e tem a fíbula, então é difícil que haja um desalinhamento na fratura. Já o fêmur não, né? O fêmur quebrado é uma coisa um pouquinho mais séria e aí merece um pouquinho de atenção.